Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Maria Antônia e hoje eu vou explicar um pouquinho para vocês sobre o potencial de ação das células, tá? E eu resolvi organizar essa aula na forma de uma caça ao tesouro, então a gente vai passar por todas as missões, eu vou explicar todas as partes do conteúdo bem detalhadamente, e no final a gente vai chegar num baú com um tesouro, que é uma surpresa que eu preparei para vocês. Então vamos começar pela primeira missão, que é entender o que é o potencial de membrana celular. O potencial de membrana, ele é a diferença, tá, de cargas elétricas entre o meio intra e extracelular. Isso cria um gradiente elétrico, né, que seria o potencial de repouso da célula, que varia de célula a célula, mas normalmente a gente vai ver que nas células musculares é de menos 90 milivolts, por exemplo, tá? O que determina esse potencial? É o fluxo iônico, tá? Porque os íons, eles contêm cargas. Então, o movimento deles pela membrana acaba deixando uma parte mais negativa e outra parte mais positiva, tá? Mas quais íons que são os principais responsáveis por esse fluxo? Principalmente o íon potássio e o íon sódio. Em concentrações fisiológicas, o íon potássio ele está em maior concentração no meio intracelular. Isso faz com que ele saia da célula, vá para o meio extracelular por difusão facilitada. Assim como o íon sódio está em maior concentração no meio extracelular e da mesma maneira entra na célula também por difusão facilitada, tá? Só que o resultado da difusão é justamente que as concentrações iônicas se igualem. Só que se eu tiver essas concentrações iônicas entre meio intra e extracelular igualadas, né, que é a tendência do processo de difusão, eu não vou mais ter fluxo iônico e, consequentemente, eu não vou mais ter diferença de cargas entre o meio intra e extracelular. E isso vai atrapalhar uma série de processos fisiológicos que precisam acontecer nas células, tá? Então, é muito importante que eu tenha um mecanismo para conseguir manter essa diferença de concentração iônica entre meio intra e extracelular e conseguir manter esse fluxo iônico que vai criar esse meu potencial de membrana. E qual é esse meu mecanismo? É essa bomba aqui, que é uma ATPase, sódio-potássio, e ela gasta ATP fazendo o quê? Bombeando 3 sódios para o meio extracelular e 2 potássios para o meio intracelular. Então, ela bombeia os íons contra o gradiente de concentração e é isso que vai possibilitar o contínuo fluxo iônico, tá? Além disso, ela vai bombear 2 potássios para dentro e 3 sódios para fora. Então, isso causa um acúmulo maior de cargas positivas no meio extracelular e faz com que o meio intracelular, então, fique negativo em relação ao extra, tá? Por isso que o nosso potencial de membrana aqui é negativo. Só lembrando também que essa ATPase, o magnésio, o íon magnésio, ele estimula a ação dela. Então, é muito importante que as concentrações desse íon no plasma também estejam ok, estejam em equilíbrio, para não atrapalhar o funcionamento da bomba e a gente não ter distúrbios eletrolíticos. Então, agora a gente já terminou a nossa primeira missão. Podemos passar para a segunda missão, que é entender o potencial de ação das células, tá? Então, assim, o que é o potencial de ação? O potencial de ação é a inversão da polaridade da célula mediante a chegada de um estímulo, tá? Isso ocorre porque esse estímulo vai incentivar, né, a entrada de íons. Quais íons? Normalmente a despolarização ocorre por entrada de íons sódio, mas também pode ocorrer por entrada de íons cálcio, né, no coração, por exemplo, e por entrada de íons potássio em alguns lugares muito específicos do corpo, por exemplo, nas células ciliadas da cóclea, que são banhadas por endolinfa, que é rica em potássio, tá? O potencial de ação, né, para que haja esse potencial de ação, para que haja essa inversão da polaridade celular, que antes a célula tinha um potencial negativo e daí ela passa a ter um potencial positivo, tem algumas condições que precisam ser satisfeitas, tá? A primeira é que o estímulo seja suficientemente intenso para atingir o limiar mínimo excitatório. O limiar mínimo excitatório é a intensidade mínima que o estímulo precisa ter para conseguir inverter a polaridade da célula, tá? Então, como é que funciona? A célula, por exemplo, muscular esquelética, tem um potencial de membrana de menos 90 milivolts. Chega um estímulo, esse estímulo vai causar a entrada de íon sódio, tá? Por canais que não são voltagem dependentes, canais normais de sódio, tá? E aí esse íon vai entrar até que o potencial de membrana sobe de menos 90 milivolts para menos 60 milivolts, que é o limiar mínimo excitatório.
Uma vez que atingiu esse valor, isso ativa a abertura de canais de sódio voltagem dependentes, e aí o sódio entra de forma muito acelerada na célula, causando a inversão da polaridade. Então, daí elevando o potencial de menos 60 mV para agora mais 45 mV, tá? Além disso, tem a lei do tudo ou nada, que se relaciona com o limiar mínimo excitatório. O que diz essa lei? Que ou o estímulo ele é suficientemente intenso para atingir o limiar mínimo excitatório e aí ser propagado integralmente, ou ele não vai ser suficientemente intenso e aí não vai ser propagado. Ponto. Não atingiu o limiar mínimo excitatório, não tem propagação de estímulo, tá? É isso que a lei do tudo ou nada diz. E a gente também tem dois tipos de potencial de ação, tá? A gente vai ver que eles são um pouco diferentes. E aí, quais são eles, né? O nervoso e o muscular e o cardíaco, tá? O cardíaco é um pouco diferente do nervoso e do muscular, porque o coração é um músculo gigantesco que precisa de contrações ritmadas. Então, não é 100% igual, tá? Mas é bem semelhante. Vamos entender cada um deles agora. Então, a despolarização na célula nervosa e músculo-esquelética. Como é que funciona, tá? Primeiro, a célula está em repouso, né? Então, lá, a célula muscular está com um potencial de membrana de menos 90 mV e a célula nervosa de menos 70 mV. Aí, chega um estímulo. Esse estímulo, como eu falei, aumenta a entrada de sódio, atinge-se o limiar mínimo excitatório. Uma vez que atingiu, lei do tudo ou nada, vai propagar o estímulo. E aí abrem os canais voltagem dependentes de sódio, esse íon entra muito na célula, e aí tem a inversão da polaridade. Eu até botei esse gráfico aqui para a gente poder acompanhar, ó. A célula está em repouso, chega o estímulo, tá? Aí aumenta um pouquinho, atingiu o limiar mínimo excitatório, que vai ser mais ou menos aqui, né? Mais ou menos um menos 60, enfim. Bum! Abre os canais de voltagem dependentes de sódio e aí tem a despolarização com a inversão do potencial de membrana, que daí passa a ser positivo de fato, tá? Aí inicia a fase 3 aqui, que é a fase descendente ou fase de repolarização, em que depois que teve a inversão de cargas, a inversão do potencial, os canais voltagem dependentes de sódio se fecham e abrem canais lentos de potássio. Esses canais lentos de potássio também são voltagem dependentes e são chamados de canais retificadores. Eles são diferentes dos canais vazantes de potássio, que ficam sempre abertos, tá? Esses aqui abrem só mediante esse estímulo elétrico. E aí o que acontece? Começa a descer o potencial de membrana, volta a ser negativo. E ele acaba entrando numa fase, a célula acaba entrando numa fase de hiperpolarização, em que ela fica durante um curto período de tempo um pouco mais negativa ainda do que ela já é normalmente no potencial de repouso. Então, por exemplo, na célula muscular esquelética, que é menos 90 mV, no estado hiperpolarizada, ela pode ficar com menos 100 mV, por exemplo. E por que isso acontece, né? Isso acontece justamente porque os canais de potássio retificadores são lentos. Então, eles demoram para fechar. E daí acaba saindo um pouco mais de potássio do que deveria. Então, como está saindo um pouco mais de cargas positivas do meio intracelular do que deveria, ele fica um pouco mais negativo do que o que ele deveria. E aí entra a ação da bomba, né, da ATPase só de potássio, para regular essas concentrações iônicas e voltar ao potencial de repouso padrão, que vai ser ou menos 90 mV ou menos 70 mV. Então, assim, célula cardíaca está em repouso, normal, potencial de membrana padrão. Aí chega um estímulo. A chegada desse estímulo aumenta a entrada de sódio, normal, fase ascendente de despolarização. Atingiu o limiar mínimo excitatório, vão abrir canais voltagem dependentes de sódio e o sódio entra muito na célula. Até aí, tudo igual. Só que na despolarização da célula cardíaca, além do sódio entrar, também vai entrar cálcio, tá? Então, quando se atinge o limiar mínimo excitatório, abrem canais voltagem dependentes de sódio e canais voltagem dependentes de cálcio. E esses canais voltagem dependentes de cálcio, eles são lentos, tá? Lembrem disso. Aí vai ocorrer a inversão do potencial de membrana, tá? Despolarização. E aí vai começar a repolarização. Essa repolarização vai começar e ela vai
acontecer ali de uma forma meio abrupta inicialmente, porque vai haver fechamento dos canais voltagem dependentes de sódio, que nem acontece nas outras células, normal. Então vai ter essa rápida repolarização, que é isso daqui, o início dessa fase. E aí vai entrar uma fase de platô, que é essa curvinha aqui, que não tinha no gráfico das outras células. E o que é esse platô? Abrem os canais de potássio, né? Para que o potássio possa sair pelos canais lentos, como era nas outras células. Mas junto a isso, não tem fechamento dos canais de cálcio, desses aqui, que se abriram junto com os de sódio, tá? Então, por quê? Porque são canais lentos. Então, como eles não fecham, o potássio tá saindo da célula? Tá. Mas o cálcio continua entrando. Então, a célula não consegue ainda voltar a ser negativa, entendeu? E isso gera um atraso na repolarização. E esse platô é fundamental para aumentar a força de contração cardíaca, porque o que vai determinar a força de contração cardíaca é justamente a concentração de cálcio no meio intracelular. E durante esse período o cálcio continua entrando, tá? Então é ótimo para dar força para o meu coração conseguir bombear o sangue como ele precisa, tá? E aí ocorre então esse platô e depois a repolarização de fato, daí, né, fecham esses canais lentos de cálcio, o potássio continua saindo da célula, sai um pouquinho a mais, hiperpolarização e a bomba regula as concentrações, tá? Assim como ocorre nas outras. Aqui, então, terminamos a nossa segunda missão, que era entender o potencial de ação nos diferentes tipos celulares. Vamos ir para a nossa terceira missão, que é entender a condução desse potencial, né? Como que ela se dá. Então, assim, o potencial de ação, ele vai ser conduzido pelas fibras, né, nervosas, e elas são divididas em mielinizadas, amielinizadas, e depois tem uma outra classificação por diâmetro, que daí eu já falo. As fibras mielinizadas são fibras que contêm bainha de mielina no axônio, tá? A bainha de mielina, ela é impermeável a íons. Daí vocês podem pensar, tá, mas então como é que tem propagação de impulsos se não passam os íons pela bainha? É porque, na verdade, o impulso ele se propaga pelos nódulos de Ranvier, que são pequenos espaços livres de bainha de mielina intercalados com espaços de bainha que contém bainha de mielina. Então, o impulso ele se propaga só nesses espaços que daí são permeáveis aos íons. E isso é muito bom, porque isso vai aumentar a rapidez, né, da condução, porque daí é uma condução que a gente chama de condução saltatória, que vai indo pelos nódulos, né? E também possibilita economia energética. Agora, quanto ao diâmetro, tá? A gente tem fibras de maior diâmetro do axônio e de menor diâmetro do axônio. Quanto maior for o diâmetro, mais rápido vai ser a condução do impulso, tá? Aqui tem uma correlação clínica, que é a esclerose múltipla. A esclerose múltipla é uma doença autoimune em que ocorre deterioração da bainha de mielina dos axônios, né? E isso acaba lentificando a condução dos estímulos. Agora, então, nossa terceira missão também completa. Vamos para a quarta e última, que são correlações clínicas, tá? Relacionadas ao potencial de ação. Então, assim, a primeira correlação clínica que a gente vai estudar é a insuficiência cardíaca e a relação dela com a digoxina. A insuficiência cardíaca é um problema em que a pessoa ela tem menos força de contração no miocárdio, então tem dificuldade de bombear o sangue pelo corpo, e aí algumas regiões podem acabar não recebendo o suprimento adequado. E o medicamento mais comum, assim, pro tratamento de insuficiência cardíaca é a digoxina. Como que é o mecanismo de ação da digoxina, tá? Esse medicamento, ele vai inibir a bomba de sódio e potássio, a ATPase, que a gente já viu um monte nessa aula. Por quê, né? Tipo, o que isso vai mudar? O que isso vai fazer acontecer? Bom, quando eu inibo essa bomba, eu vou parar de bombear sódio para o meio extracelular e potássio para o meio intracelular, tá? Então, se eu tô parando de bombear sódio para fora, né, aqueles 3 sódios para fora, o meu sódio ele começa a se acumular no meio intracelular, tá? Então vamos pensar assim, eu dividi com essa caneta. Aqui tá o meu meio intracelular e aqui tá o meu meio extracelular.
Se o sódio entrava por difusão facilitada, porque estava mais concentrado no extra, e daí a bomba colocava ele para fora, e agora a bomba para de colocar ele para fora, ele vai aumentar a sua concentração aqui. E não vai conseguir sair, porque a bomba não vai deixar, a bomba não vai colocar ele para fora. Então as concentrações no meio intra e extracelular acabam ficando muito semelhantes. E aí, o sódio que entrava por difusão, porque aqui tinha menos sódio, ele para de entrar, né? Porque as concentrações estão muito iguais. Então, para de entrar sódio por difusão facilitada. Tá, o que isso muda? O sódio que entrava na célula por difusão facilitada, ele entrava por um antiporter sódio-cálcio, que a cada 3 sódios que entravam, um cálcio saía. Tá? O antiporter é um dos mecanismos de difusão facilitada. Como o sódio não está mais entrando, o cálcio não está mais saindo. Então, eu acumulo mais cálcio, no meio intracelular. E lembra que eu tinha falado que o que determina a força de contração do miocárdio é justamente a quantidade de cálcio no meio intracelular? Então, o que a digoxina faz? Por inibição da ATPase, ela aumenta indiretamente a concentração de cálcio intracelular e aí aumenta a força de contração cardíaca, tá? Próxima correlação, a hiper e a hipocalemia. A hipercalemia é o aumento da concentração sérica de potássio, de íon potássio, tá? Então, quando aumenta a concentração plasmática de potássio, o que acontece? No meu meio intracelular ele estava elevado, e aí agora aumentou no extra também. Então, as concentrações ficaram muito parecidas. Então, reduz a negatividade do meu potencial de membrana. O meu potencial de membrana ele fica menos negativo. Ele vai, por exemplo, de menos 90 milivolts para, sei lá, menos 50 milivolts. Isso torna a célula mais excitável. É mais fácil agora de um estímulo chegar ali e atingir o limiar mínimo excitatório. Então, isso pode gerar cãibra, né? Isso facilita muito a despolarização celular. Só que a hipercalemia, ela pode gerar cãibra, por exemplo, no músculo estriado esquelético, e ela pode gerar parada cardíaca. Por que ela pode gerar parada cardíaca? O que tem a ver? Porque agora, como o meu limiar mínimo excitatório ele tá mais baixo, né? Ele é mais facilmente atingível, eu preciso que entrem menos cargas positivas na minha célula. Então, na hora que for despolarizar a célula do miocárdio, vai entrar menos sódio, mas vai entrar menos cálcio também. E com essa quantidade menor, eu já vou conseguir despolarizar a fibra. Então, como entra menos cálcio, porque agora o potencial está menor, eu tenho menos força de contração cardíaca e por isso que eu posso ter uma parada, tá? A hipocalemia é o contrário. Então, eu tenho menor concentração de potássio no meu meio extracelular. E agora, por último, nossa última correlação clínica, que é a intoxicação por cianeto. O cianeto, ele acaba bloqueando a cadeia transportadora de elétrons e isso inibe a produção de ATP. E se não tem ATP, não tem funcionamento da bomba ATPase, né? Que precisa consumir ATP para funcionar. Então, aqui tá o meu tesouro para vocês. Eu fiz um resuminho sobre esse conteúdo, sobre o potencial de ação. Eu vou disponibilizar para vocês e qualquer dúvida, podem entrar em contato comigo, tá? Espero que vocês tenham gostado e entendido tudo sobre potencial de ação. Tchau!